Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já se sentiu em algum momento preso num ciclo de apego, sabe aquela coisa que drena sua energia e parece que sabota todo o seu potencial financeiro? Então, o que vamos conversar hoje vai com certeza transformar sua perspectiva. Olha, antes de eu entender o poder do desapego, eu era basicamente um barco à deriva, sabe? Sendo jogado de um lado para o outro pelas emoções de outra pessoa. E quem sofria com isso? Meus projetos, minha conta bancária, tudo. Mas eu descobri que desapego não tem nada a ver com ser frio. É sobre dominar a sua energia emocional e redirecionar ela como se fosse um laser para construir uma vida com propósito e sim, com riqueza. Essa vai ser talvez a ferramenta mais poderosa para o seu sucesso. Pensa nisso aqui por um segundo. O apego excessivo não causa só dor, ele é um ladrão de riqueza. Ele rouba o nosso ativo mais valioso de todos, o foco. Cada hora gasta, checando o celular, analisando o visto por último, se preocupando com a validação de outra pessoa, é uma hora a menos para estudar um investimento, para desenvolver um projeto paralelo, para fazer networking. É literalmente capital mental sendo queimado. Então a pergunta é, para onde a sua energia, o seu verdadeiro dinheiro, está indo? Nosso objetivo aqui é bem claro: te entregar insights práticos para crescer de verdade. Se essa conversa ressoar com seu objetivo de focar no que realmente importa e prosperar, considere se inscrever e deixar o seu like. É um gesto pequeno, mas que ajuda a gente a continuar trazendo essas análises que podem transformar o jogo. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A nossa jornada hoje está dividida em 5 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é essa prisão do apego. Depois, vamos desvendar a ciência por trás da nossa autossabotagem. Aí, a gente chega num plot twist, numa virada surpreendente sobre o desapego. Em seguida, vamos construir um plano prático para a prosperidade. E, no final, vamos falar sobre o poder da escolha. Vamos lá? Vamos começar pela raiz do problema, a prisão do apego. Essa necessidade constante de validação de fora é como uma prisão mental que a gente mesmo constrói. Quando a sua segurança emocional depende do que o outro faz, pensa ou sente, você não está entregando só a sua paz, você está entregando o controle das suas decisões. E olha, pessoas emocionalmente dependentes tomam decisões financeiras piores, agem por impulso, sacrificam longo prazo por uma migalha de validação agora. Tem um estudo da Universidade de Michigan que mostrou que pessoas com alta necessidade de controle nos relacionamentos têm 3 vezes mais chance de desenvolver ansiedade. É o cérebro sendo reconfigurado para viver em alerta constante. E isso, para construir riqueza, é péssimo. E aqui entra um conceito que é fundamental, a diferenciação. Você é um termômetro ou um termostato? Pensa bem, o termômetro só reage, ele reflete a temperatura do ambiente. Se a outra pessoa está fria, você congela. Se ela está quente, você ferve. Já o termostato regula a própria temperatura. Ele tem um plano. Agora traz isso para o mundo dos negócios, dos investimentos. Quem prospera? Aquele que reage, que vende na baixa por pânico e compra na alta por euforia? Ou aquele que mantém a calma, que segue a estratégia não importa o caos lá fora? O objetivo, então, é ser o termostato da própria vida, mantendo o centro para tomar as decisões mais inteligentes. E essa imagem é simplesmente brilhante para ilustrar o que acontece quando a gente tenta controlar. O ato de tentar garantir que alguém fique, na verdade, cria as condições perfeitas para essa pessoa ir embora. Quanto mais você aperta, checa, questiona, demanda, mais a outra pessoa se sente sufocada, mais a liberdade dela parece ameaçada e o resultado, ela escapa, exatamente como a areia. Tá, mas se a gente sabe que não funciona, por que a gente continua fazendo isso? A resposta não está na falta de força de vontade, não. Está na nossa neurociência. Existem forças psicológicas invisíveis, poderosíssimas, que nos mantêm presos nesse ciclo. Vamos entender agora a ciência por trás dessa autossabotagem. O primeiro mecanismo se chama reatância psicológica. Basicamente, quando uma pessoa sente que a liberdade de escolha dela está sendo ameaçada, o cérebro dela dispara uma resposta automática de resistência. É por isso que um cliente foge de um vendedor insistente demais. É por isso que um parceiro se afasta quando a gente tenta pressionar. Essa tentativa de controle, mesmo que sutil, aciona um alarme na cabeça do outro, que empurra ele na direção oposta. Ou seja, a gente está literalmente programando o outro para nos rejeitar. O segundo mecanismo é o tal do viés confirmativo.
Quando a gente tem medo de ser abandonado, o cérebro entra no modo detetive. Ele começa a procurar ativamente por qualquer pista que confirme esse medo. Uma demora para responder, um tom de voz diferente, qualquer coisinha. E o pior, ele ignora todas as provas do contrário e foca só no que reforça a insegurança. A gente acaba criando a profecia que mais teme, porque nosso comportamento, baseado nesse medo, acaba afastando a pessoa de verdade. E aqui está o ponto central, a razão neurológica para essa autossabotagem toda. O nosso cérebro não está viciado na pessoa, ele está viciado na incerteza que ela causa. A antropóloga Ellen Fisher descobriu que em relacionamentos instáveis, o cérebro libera dopamina de forma intermitente. É exatamente o mesmo mecanismo de uma máquina de caça-níquel. Às vezes a pessoa responde, às vezes não. Esse padrão imprevisível é muito mais viciante do que uma recompensa constante. O cérebro fica viciado na aposta, na expectativa. É um ciclo que consome uma quantidade absurda de poder mental, um poder que poderia estar sendo usado para resolver problemas e criar valor no mundo. Isso nos leva a uma distinção que é vital. O amor passional, sabe, esse movido pela montanha-russa de dopamina e incerteza, ele é a base para o drama. Já o amor companheiro, que é baseado em confiança, respeito, gentileza, essa é a verdadeira base para o sucesso a longo prazo. O problema é que o nosso cérebro ansioso muitas vezes confunde os sinais de perigo e instabilidade do amor passional com atração intensa, e aí nos prende em relações que só drenam a nossa energia. E agora a gente vai para a virada dessa história. E se a solução não for se apegar mais, mas sim se desapegar? Aqui vem a estratégia contraintuitiva que destrava o poder pessoal e te torna não só mais focado, mas magneticamente mais atraente. A ciência da atração tem um paradoxo meio cruel, que é resumido pelo princípio da escassez. Vários estudos mostram que quando algo está 100% disponível, o nosso desejo por aquilo tende a diminuir. A disponibilidade total é interpretada pelo nosso cérebro mais primitivo como menor valor. É por isso que um certo grau de independência e até de mistério é tão atraente. E aqui está o grande plot twist. Desapego de verdade não é um joguinho de manipulação, não é sobre visualizar a mensagem e não responder para se fazer de difícil. Não. É sobre ser genuinamente escasso. Por quê? Porque você está ocupado demais construindo seu império. É ter metas financeiras, um projeto para lançar, uma habilidade para dominar, uma rotina de saúde que é inegociável. Sua vida é tão cheia de propósito que simplesmente não sobra tempo nem energia para a obsessão. E o paradoxo é que essa energia focada em si, essa aura de quem sabe para onde está indo, essa é a coisa mais magneticamente atraente que existe. E aí, esse conceito acendeu uma luz? Essa ideia de que focar em si é a maior ferramenta de atração e de poder fez sentido para você? Se sim, então este é o momento perfeito. Se inscreve agora no canal e já deixa o seu like para não perder mais insights como este. Vamos continuar, que tem mais. Ok, agora que a gente entendeu o poder do desapego, vamos colocar isso na prática. Pensa na sua energia emocional e no seu foco como se fossem capital, dinheiro mesmo. Onde esse capital está sendo investido hoje? Num ativo que se desvaloriza com o drama ou num portfólio que cresce com propósito? Chegou a hora de reinvestir essa energia em você. E entenda uma coisa. Existem forças econômicas gigantescas que lucram com a insegurança das pessoas. O mercado do amor com aplicativos, gurus, redes sociais, isso movimenta mais de 8 bilhões de dólares por ano. Ele depende que as pessoas se sintam carentes. Então, praticar o desapego saudável é um ato revolucionário de soberania pessoal e também financeira. Você deixa de ser um consumidor de validação para se tornar um produtor de valor. Certo, então aqui vai um plano de ação, um protocolo de 90 dias para religar o cérebro em modo prosperidade. Dias 1 a 30, abstinência total, corte de contato, sem checar redes sociais, sem reler conversa antiga. É um detox daquela dopamina barata. E use esse tempo para fazer uma auditoria da sua vida. Onde sua energia e seu dinheiro estão vazando? Dias 31 a 60, redirecionamento ativo. Essa é a fase mais importante. Toda vez que o pensamento na pessoa vier, você executa uma ação de riqueza pré-definida. Pensou na pessoa? Abre a planilha de investimentos. Sentiu saudade? Lê 10 páginas de um livro sobre negócios. Você vai associar, neurologicamente, o vício antigo a uma nova ambição. E, finalmente, dias 61 a 90, reconstrução. Os novos hábitos já estão se consolidando. A energia mental que antes ia para a ansiedade agora está livre. Esse é o momento de escalar.
Comece aquele projeto, faça aquele curso. Você não está só se curando, você está usando o combustível da dor passada para construir seu futuro financeiro. O circuito neural da obsessão é uma coisa extremamente poderosa. A questão não é eliminar esse circuito, mas sim redirecioná-lo. Em vez de usar essa energia toda para decifrar o comportamento de alguém, use para construir um negócio, para dominar uma habilidade nova, para o seu desenvolvimento espiritual. A obsessão pode ser o seu maior combustível para o sucesso, desde que ela esteja mirada no alvo certo. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais importante de todas. No fim do dia, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar sendo um prisioneiro das suas próprias emoções, das ações dos outros, ou pode se tornar o arquiteto da sua própria vida e do seu estado interior. Imagina sua vida emocional e financeira como um prédio. Com o apego, você vive no elevador. Uma mensagem te leva para o 9º andar da euforia, um silêncio te joga no subsolo da depressão. Você sobe e desce conforme os outros apertam os botões. Não se constrói nada sólido com essa volatilidade toda. Agora, com o desapego, você vira as escadas. A subida é constante, deliberada, degrau por degrau. Exige esforço? Sim, mas você está no controle. Riqueza não é construída em elevadores emocionais, e sim subindo as escadas da disciplina e do foco. Lembra que eu comecei contando a minha história? Pois é. Anos depois daquela rejeição que doeu tanto, a pessoa me procurou. O meu eu antigo teria voltado correndo, mas naqueles anos eu tinha aprendido algo revolucionário. Eu percebi que a validação que eu tanto buscava nela não podia vir dela. Eu não precisava que ela me escolhesse. Eu precisava me escolher. E ao dizer não para ela, eu disse o sim mais importante da minha vida. Um sim para mim mesmo. E essa citação do C.S. Lewis resume tudo de forma perfeita. Quando a gente coloca uma pessoa, um relacionamento, qualquer coisa desse mundo, no centro do nosso universo como nossa fonte de salvação, de completude, a gente está criando um ídolo. E ídolos sempre nos decepcionam, porque eles não foram feitos para carregar esse peso todo. A verdadeira plenitude vem de dentro e de um propósito maior. Então, eu deixo essa pergunta para a gente refletir. Sua atenção, seu foco, sua energia emocional. Esses são os recursos mais valiosos que você tem. Onde eles estão sendo investidos? Eles estão sendo usados para construir a sua vida dos sonhos, os seus projetos, a sua paz? Ou eles estão sendo drenados para construir o ego e a vida de outra pessoa? O caminho para a verdadeira liberdade emocional e para a prosperidade que vem com ela, ele começa com uma única decisão: a escolha de focar em si. Se esta nossa conversa trouxe valor e clareza para você, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para continuar recebendo materiais que te ajudem a construir a vida que você deseja. A escolha, como sempre, é sua. Muito obrigada.